Amém, queridos. Nós temos a honra de receber hoje o pastor Silas Malafaia, um amigo querido de tantos anos, né? Amigo querido de tantos anos. E eu conheci o teu sogro, né? Naquela época, tantos anos atrás, eu estava na televisão, na década de 90, pregando, né? E conheci o teu sogro, uma vez encontrei com ele. E uma honra recebê-lo, Silas, aqui. Já por várias vezes, né, que você esteve aqui conosco. E bem-vindo, pastor Silas Malafaia. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Ele vai pregar a palavra de Deus. Governador querido, fica à vontade, meu querido. Bem-vindo, Silas. Paz de Cristo para todos. Se assentem, por favor. Alegria estar aqui com o prefeito Ricardo Nunes, com o governador Tarcísio Freitas. O prefeito disse que tem um compromisso que não tem como adiar, não tem como esperar. Vai na paz, Deus te abençoe e te guarde. Deixa eu dizer aqui duas coisinhas que eu acho que são importantes para dizer aqui. Eu não estou aqui para ensinar os senhores. Eu estou igual a Paulo em Filipenses 3:1. Eu não me canso de escrever as mesmas coisas porque é segurança para vós. A repetição é pedagógica. Você tem uma memória imediata, você tem uma memória de curto prazo e você tem uma memória chamada memória de longo prazo. A memória de longo prazo é onde você tem, é o teu HD, o arquivo de fatos marcantes da sua vida e o conhecimento. E segundo aí os pedagogos, os estudiosos, para uma pessoa guardar na memória de longo prazo uma informação importante, um conhecimento, entre 17 e 21 vezes tem que ouvir. Então, eu não estou aqui falando coisa que ninguém saiba, eu estou falando com pastores. Mas eu queria lembrar uma coisa ao povo de Deus, aos ministros do Evangelho. Preste atenção a isso aqui. Quando Deus permitiu o seu povo passar 70 anos no cativeiro da Babilônia, em Jeremias capítulo 29, Deus dá 8 instruções ao povo que ia viver numa terra que não era a sua por 70 anos. Pasmem os senhores e pode depois conferir. Das 8 instruções de Deus para o povo que ia passar numa terra estranha, não era na sua terra. 6 instruções são de cunho social, uma de cunho social e espiritual e uma espiritual. Construam casas, plantem, isso é, produzam, aumentem, construam famílias, tudo instrução social. Uma delas, social e espiritual. Oreis pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Essa é uma instrução social e espiritual. E apenas uma instrução espiritual. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Por que eu estou dizendo essas coisas para vocês? Lamentavelmente, muitos, eu não culpo o povo é guiado por liderança. Pensa que nós somos seres exclusivamente espirituais, que não temos nada a ver com essa terra, não temos nada a ver. O pau pode quebrar, o cacete baiano comer, como eu digo, como diz o carioca. Não. Céu, lindo céu, 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 lindo céu. Só que você está na terra. E Deus trata o ser humano no Antigo e no Novo Testamento, e eu provo, como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. São os 4 mundos que nós pertencemos. Quer que eu prove? Israel no deserto. Comida, maná e água, mundo biológico. 3 festas no deserto, mundo psicológico. O povo dividido em tribos, príncipes, mundo sociológico. A Shekinah de Deus, a nuvem e a coluna de fogo, mundo espiritual. Aqui, os 4 mundos Deus tratando o povo, que é no Novo Testamento. Um dos textos mais lindos da Bíblia, Jesus ratificando
como Deus trata o homem como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 33. Não andeis ansiosos, ansiedade, mundo psicológico, quanto à vossa vida pelo que haver de comer e beber, mundo biológico. Nem quanto aos vossos vestidos pelo que haver de vestir, roupa, mundo sociológico. E lá no final, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele dá prioridade, mundo espiritual. Mas não elimina. Por que eu estou falando dessas coisas, irmãos? Com todo respeito, carinho a cada pastor, lamento dizer que muitos líderes só falam sobre questões sociais, políticas, quando falta 15 dias para a eleição, aí acabam cometendo crime eleitoral. Além de falar só na última hora, ainda fala de maneira errada. Quando falta 15 dias para a eleição, nosso candidato tal, a lei eleitoral proíbe. Durante 4 anos eu dou consciência ao povo da minha igreja. 4 anos. Eu tenho pastores aqui, que estão aqui, do meu ministério aqui de São Paulo, de igrejas aqui. 4 anos eu falando, instruindo o povo. Porque eu não vou deixar a esquerdopata instruir meu povo. Eu não vou deixar uma mídia bandida parcial instruir meu povo. Uma mídia que tem lado. Então, meu irmão, se você não der consciência, se você não falar, vão falar por você. A Globo Lixo vai falar por você. A imprensa que tem viés de esquerda vai falar por você. O professor na escola, que fica mais tempo com seu filho adolescente e jovem, vai falar por você. Então, com todo respeito, permita-me dizer a líderes e a pastores, instrua seu povo, fale com seu povo. Vida social não foi menosprezada por esse livro aqui, não. Esse livro aqui não trata só de ser espiritual. Eu queria deixar aqui uma palavra de alerta, porque depois, vamos orar, ué. E o nosso papel de instrução? E o nosso papel de instruir? E o nosso papel de informar a verdade e a realidade ao povo? O nosso povo vai votar, sabe em quê? Invasor de propriedade alheia. Entende tu esse mistério? O nosso povo vai votar em invasor de propriedade alheia, em gente que não quer condenar o Hamas como grupo terrorista. E depois nosso povo está dando voto nessa cambada aí. Essa que é a verdade, meus amigos. Essa que é a verdade. Uma outra coisa, antes de eu ministrar uma palavra aqui, de falar o que vocês já sabem, vou só repetir, permita-me. Deus me deu assim na minha mente, desde novo, quando você vai discutir temáticas sociais e do mundo, se você só usar a Bíblia, o pessoal diz assim, eu não creio nesse livro, isso aí é tua fé. Então eu aprendi a debater sobre aborto, casamento gay, a nível sociológico e científico sem usar a Bíblia. Participei de audiências públicas no Congresso Nacional, de debates sobre aborto, sobre adoção de filhos por casais gays, sem usar um versículo da Bíblia. Nós temos que preparar o nosso povo para responder às demandas, porque se a Bíblia é a verdade da Bíblia vai se manifestar na sociedade. Então, permita 3 minutos falar fora do viés profético, bíblico, sobre a questão de Israel e palestinos. Porque senão, nossos jovens e o povo e você, quando você vai dizer, não, porque é povo de Deus, que negócio de povo de Deus, que é isso? Essa não é uma fala que os ímpios entendem. Então, analise isso aqui comigo. É mais tarde, 5 horas da tarde, eu estou lançando um vídeo. A questão de Israel e os palestinos, a verdade escondida de você. Nada de Bíblia, não vou falar de Bíblia. Pare para pensar sobre isso. Número 1. Quem conquistou aquelas terras que hoje estão os palestinos e Israel? Foi o povo de Israel 2000 anos antes de Cristo. Outra, os povos que habitavam ali, cananeu, girgazeu, eteu, eveu, não são povos hereditários dos palestinos que estão lá hoje.
Eu vou dizer quem são os palestinos. Não foi povos que Israel expulsou e conquistou aquela terra, e esses povos são povos cujos palestinos atuais são hereditários. Não. Número 2. A terra que está o Estado de Israel, que estão os palestinos, aquela terra nunca foi terra de Estado árabe. Aquela terra sempre foi terra de Estado judeu, de Israel. Uma outra verdade. Jerusalém nunca foi capital de Estado árabe. Jerusalém foi fundada 1000 anos antes de Cristo pelo rei Davi, a eterna, indivisível capital do Estado de Israel. Como é que querem dividir Jerusalém para ser capital de Estado palestino e capital de Estado de Israel? Israel nunca vai permitir isso. Agora, presta atenção, quem são os palestinos? É aqui que está o X. Quem são eles? Os palestinos, os que habitam na Palestina, são árabes. Não existe uma cultura palestina. Os palestinos, no ano 1300 para cá da nossa era, o Império Otomano trouxe os árabes do Iraque, do Egito e da Jordânia, e eles começaram a ser plantados ali. O povo judeu já estava lá há milhares de anos antes. Isso é um dado muito importante para você entender quem são. Agora, pare para pensar. Todo o território que compreende as 22 nações árabes com mais Israel, os 100% desse território, mais de 99% pertence aos árabes e menos de 1% a Israel. E ainda tem que dividir. Um outro dado interessante para você saber e analisar. Todas as vezes que Israel ofereceu terras aos palestinos em troca de paz, 1936, 47, 67, 2000 e 2008, eles rejeitaram. Como fazer paz e ter paz com alguém que prega a aniquilação do povo judeu e do Estado de Israel? Como ter paz? Que ensina as suas crianças a odiarem o povo judeu? Como ter paz? Isso não é brincadeira. Um outro dado para você analisar é que se Israel não tivesse a defesa, a tecnologia da defesa militar, os mais de 5.000 mísseis que foram lançados, dizimaria totalmente o Estado de Israel e teria morte de centenas de milhares de pessoas. Um outro dado para você analisar, quando eles matam 900 judeus, eu estava ouvindo um americano dizer que é a mesma coisa, quando em um dia mataram 900 judeus, é a mesma coisa que matar 35.000 americanos num dia. Lembrando que o 11 de setembro morreram mais um pouco do que 3.000 americanos. Você tem que ver a lei de proporcionalidade da população. O grupo Hamas é um grupo terrorista. Eu não estou falando que o povo palestino é terrorista. Eu estou dizendo que quem comanda eles é um grupo terrorista, que degola bebês, mata crianças e estupra mulheres. Um outro dado, que todo Estado soberano tem direito à autodefesa e proteger seu povo, ainda mais de um grupo que quer exterminá-los. Isso aqui, gente, são verdades. Agora, todos nós sabemos que o pano de fundo que transcende as questões históricas que eu acabei de dizer, está à mão de Deus, na história. Isso aí nós sabemos. Eu não estou aqui entrando nisso porque você já tem a Bíblia para saber. Saber que Israel vai reconhecer Cristo, saber que tudo isso está sendo levado para um cerco, mas eu não quero falar disso, porque quando você discute e quando você fala com alguém, você tem que ter as razões históricas. Porque se você for defender Israel apenas na visão espiritual, não queira que o teu amigo, que não é evangélico, aceite o teu argumento. Então, com todo o respeito, eu estou dando aqui alguns dados, que a coisa é muito maior, para que você, e eu vou soltar um vídeo que você pode guardar, certo? Para você saber, porque eu estou falando aqui a verdade da história. Eu não estou inventando história, eu estou falando da verdade da história, meus senhores. E que tem que ser, e que eu discuto isso, já discuti com jornalista, e com todo respeito, a maioria de jornalistas come pela mão da esquerda. Agora, a última, aí vira uma brincadeira para eu poder entrar na palavra. Eu quase que mandei um e-mail para Alexandre de Moraes.
E digo por quê. Ele podia ensinar o exército de Israel como prender 1.500 terroristas sem dar um tiro. Entenderam? Irmãos, Dr. Ives Gandara, o maior jurista do país, não existe no mundo uma revolução, não existe no mundo, na história do mundo, uma revolução de golpe, de Estado e de terrorista que não tem uso do poder de armas. 1.500 baderneiros que não tem prova que estavam lá, tratados como terroristas pela imprensa brasileira e pela esquerda. A Polícia Federal não levantou uma bala, não pegou ninguém armado dando tiro em Brasília. E outra, para terminar aqui, porque o negócio é grande. Quando é a vez da esquerda que tacou fogo no Ministério da Agricultura, que invadiu o Congresso Nacional, que em 2014 tentou invadir o STF, e 5 dos ministros que estão no STF estavam lá, tentaram invadir, foram tirados às pressas, 30 policiais feridos, outro em estado grave, a imprensa chama de manifestante. Quando é a esquerda é manifestante, quando é a direita é terrorista, vai plantar batata. Ok? Vamos para a Bíblia. Eu vou ficar calado, é ruim. Vamos lá. Eu quero ler um versículo da Bíblia que está em 2 Coríntios. É um texto conhecido, capítulo 13, versículo 8. Não precisa nem abrir, que eu cito aqui para você. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O apóstolo Paulo diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eu queria, como eu disse, eu não quero ensinar, eu quero repetir o que você sabe. Verdades que líderes precisam saber ou lembrar. É o que eu quero tratar aqui rapidamente com você. Verdades que líderes, não vou estourar o tempo, eu tenho quantos minutos? Meia hora? Cadê o pastor? Fica tranquilo que você não vai jejuar, você vai almoçar. Antes de meio-dia, eu garanto que eu termino aqui com você. Verdades, eu quero trazer algumas verdades que nós precisamos saber. A primeira delas tem a ver muito conosco aqui. Deus não trata a sua igreja como empresa nem como quartel. Deus trata a sua igreja como família. Isso aqui é muito importante. Deus não trata a sua igreja como empresa nem como quartel, mas como família. É só você ver. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Mateus 6,9, vocês vão orar assim, Pai Nosso que está nos céus. É ideia de família. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas. A analogia do casamento, Efésios 5, a partir do versículo 22. A comparação, Cristo com a igreja, noiva, e relacionamento marido e mulher. Apocalipse 19, 7. Alegremos-nos, regozijemos-nos, demos-lhes glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, porque a sua esposa já se aprontou. Família. E se é família, isso é um dado interessante. Se Deus trata a sua igreja como família, quais são as marcas de uma família? A unidade, o afeto, a tolerância, a convivência. São marcas de uma família que tem que marcar a igreja. E um dado interessante, a autoridade. Quando a Bíblia fala, no livro de Hebreus, obedecer a vossos pastores, o governador aqui citou, não é? Os ministérios que comandam a igreja. E o que é ser autoridade? Interessante, que tem gente que pensa que a autoridade, opa, eu tenho o poder. Está igual a He-Man, eu tenho a força. Aí muda, eu tenho o poder. Quando você vê as 7 funções de autoridade, e autoridade para qualquer do governador, do presidente da república, do pai e do pastor. A autoridade tem 7 funções. Aqui as 7 funções da autoridade. Para você não ficar com o peito inchado pensando que a autoridade é mandar e manda quem pode, obedece quem tem cabeça e acabou. Então escuta aqui. 7 funções da autoridade. Promoção, proteção, provisão,
lei, ordem, coesão e liderança. Quer liderar a igreja? Quer ter autoridade? Aqui estão as 7 funções da autoridade. Qualquer autoridade. Qualquer autoridade. A autoridade foi feita para proteger, para promover, para prover. Lei, que eu digo, não estou falando de lei federal, de judiciário, não. Regra. Qualquer governador, qualquer presidente, não põe regras no seu governo para ver se a turma não bagunça. Ordem. Coesão, trazer unidade. E liderança. Dar direcionamento. São as 7 funções da autoridade. Essa é a autoridade como tem que ser exercida na igreja. Agora, deixa eu falar de uma outra coisa que nenhum líder gosta de ouvir ou de falar. Fracasso. Deixa eu falar de fracasso. Para pensar comigo o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Analise comigo. Em Atos capítulo 13, versículo 3 e 4, diz que a igreja impôs a mão sobre Paulo. Dirigidos pelo Espírito Santo, depois de ter jejuado e orado, foram dirigidos a sair para pregar. Então Paulo sai debaixo da autoridade da igreja, com a bênção da igreja, guiado pelo Espírito Santo. Em Antioquia da Pisídia é jogado para fora da cidade. Em Icônio corre para não ser morto. Em Listra não deu para correr. É apedrejado e arrastado e jogado para fora da cidade. Na linguagem humana, isso é o quê? Não estou falando de divino, de propósito de Deus, não. Fracasso. Tem certeza que esse cara foi chamado? Tem certeza que é o Espírito Santo que estava dirigindo ele? Em Antioquia da Pisídia é jogado para fora da cidade. E Icônio corre para não ser morto. Em Listra não deu para correr. É apedrejado e arrastado. E Paulo fala dessa experiência dele em 2 Timóteo 3,11, né? Aflições e perseguições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri? Mas o Senhor de todas me livrou. Mas a questão interessante, senhores, é essa. Não existe nenhum grande homem, um grande líder, um grande homem e nenhuma grande invenção que não tenha fracassado várias vezes. A questão não é o fracasso, a questão é você não desistir do propósito. Agora vamos voltar para Paulo, para a gente ver como é que isso é interessante. Aprenda. O teste máximo da recuperação de um fracasso é como você lidar com ele e como você sai dessa situação. Repito, o teste máximo da recuperação de um fracasso é como você lidar com o fracasso e sai dessa situação. Então eu trago Paulo de novo. Quando Paulo é apedrejado, arrastado para fora da cidade, dado como morto, por que Paulo não levantou na hora? Porque o vento era contrário. Ficou quietinho. Ele se fez de morto, não estava morto. Queridão, quando tem um vento violento contrário a você, quem te falou que você tem que levantar? Não, porque o Senhor está comigo. Vale mais um cão vivo do que um leão morto. Está na Bíblia. Vale mais um cão vivo do que um leão morto. Então, o apóstolo Paulo, com uma força contrária poderosa, isso a partir do versículo 19 de Atos 14, aí você vai ver assim, rodeando os discípulos, levantou-se Paulo. Ninguém levantou Paulo. Ele levantou sozinho. Então era estratégico, ele está dando uma de cachorro morto. Porque a força contrária era gigante. E se ele se levanta, ele morre. E rodeando os discípulos, levantou-se Paulo e entrou de novo em Listra. Saiu e foi a Derbe. Ganhou muita gente e depois voltou a Antioquia, Icônio e Listra. Ele passou 4 vezes nessas cidades. Na primeira viagem, a ida e volta. Na segunda e terceira, na ida. E deixou discípulos e igrejas. Imagina se você desiste porque aconteceu um fracasso no seu ministério ou na sua vida. Imagina se Paulo desistisse
do seu propósito, num momento ele para, num momento ele quieta, mas daqui a pouco ele retoma os seus objetivos a fim de conquistar o seu propósito. Quem tem propósito, a derrota aparente não o paralisa. A derrota aparente não é ponto final. Eu estou falando isso aqui porque eu tenho certeza que se Deus trouxe isso para o meu coração, aqui tem algum pastor, algum ministro que sofreu ou está sofrendo um fracasso no seu ministério. E Deus manda dizer para você, quem tem propósito de Deus, nenhum fracasso é ponto final para a sua vida. Agora, a retomada de Paulo para o seu propósito, ele vai preparar os discípulos. Na continuação do texto, de Atos 14, a partir do versículo 19, olha o que Paulo vai dizer. Confirmando o ânimo dos discípulos, porque convém que por muitas tribulações se entre no reino de Deus. Confirmando o ânimo, ele preparou os discípulos para os embates, para os fracassos da vida. E a palavra-chave aí é ânimo. Ânimo é o agente ativador do ser. É o ânimo que faz uma pessoa ser positiva, se esforçar, lutar, acreditar na vitória, continuar mesmo depois de derrota, confirmando o ânimo. O ânimo, ele leva à motivação. Motivar é despertar o interesse. E a motivação leva ao entusiasmo. O entusiasmo é uma exaltação do ânimo. O cara que acredita, que não tem medo de enfrentar a oposição, que não tem medo da derrota. Olha que coisa interessante, porque Paulo está confirmando o ânimo, o agente ativador do ser, para que eles não perdessem a motivação, nem muito menos o entusiasmo. Eu queria dar um conselho para você. Pare de ficar arrumando desculpas para o seu fracasso ao invés de respostas. Pare de ficar arrumando. Tá? Pare. É um conselho que eu quero dar para você. Porque todo mundo na vida, meu irmão, pelo amor de Jesus, fracasso, eu vim aqui contar vantagem, aleluia, meu ministério, glória a Deus. Só vitória. Só vitória. Deixa de ser mentiroso, rapaz. Deixa de ser cínico, deixa de ser covarde, passando uma imagem de Superman gospel. Fenômeno, esse cara é um fenômeno, tudo que ele faz dá certo. Deixa eu ficar quieto. Nós estamos enganados. Todo mundo passa por derrota, por fracasso. Todos nós passamos, gente. Calma. Sossega. Vai dar certo. Desde que você não perca o propósito para a sua vida. Deixa eu falar uma outra coisa com vocês. É importante isso aqui. Essas coisas estão linkadas. A vida é feita do que você faz, nem do que você, não do que você fala. Suas palavras têm que ser respaldadas por seu desempenho. Liderança não é porque você fala, é o que você faz. Vamos para Paulo? 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu acho isso espetacular, porque Paulo inverte a posição. Paulo diz assim, sede imitadores de Cristo como eu também sou. Não, ele se coloca na frente. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Olha para mim, a minha prática de vida se parece com Cristo. E é o mesmo Paulo que em Filipenses 4:9 vai dizer, o que vistes, ouvistes, aprendestes e recebestes de mim, isso fazei. Não é só o que vocês ouviram, é o que vocês viram, é a minha prática, é o meu cristianismo, é a minha liderança. Repita. Líder não é porque você fala bonito, ou porque você dá ordem, é porque você manda. O que respalda você? É o seu desempenho. É o seu desempenho. É isso que respalda. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios 11:23, ele dá aquela lista. Eu fui apedrejado, sofri dos judeus 5 quarentenas menos 1,
uma perseguição de falsos irmãos, perseguição de salteadores. Tomei pedrada, tomei varada. Prática. E depois ele vai dizer, lá em Gálatas 6,17, ninguém, desculpa, vou usar linguagem atualizada nordestina, ninguém me aperreie. Ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aqui na minha vida tem prova do que eu passei, do que eu sofri, do que eu sou. Não é só blá, 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 blá. Ô, irmão, eu vou ter que... Vai falar? Vou. Eu estou vendo uma coisa no nosso meio, e eu vou dar uma palavra para poder não dizer que eu estou querendo malhar, sobre questão de coach. Deixa eu dar uma explicação para você. Eu sou amigo, um cara de Deus top, Tiago Brunet. Esse cara é crente, o cara é direito. A minha igreja tem um coach, Djalma Pinho. São caras que treinam gente, eu não tenho nada contra. Agora, liderança espiritual de coach? Pastor ter coach como líder espiritual? Eu fico com vergonha. Entrega a credencial, queridão. Entrega a tua credencial, vai me perdoar. Esse moço, eu estou dando um testemunho. O Tiago Brunet, pastor, preciso falar com o senhor. Pois não, pode vir. Pastor, por favor, me oriente. O que você acha? O que eu devo fazer? A primeira que eu disse para ele: você não é mentor espiritual de ninguém, muito menos de pastor. Você pode dar instrução de administração, de questões interpessoais, de tudo isso. Não se meta a querer ser mentor espiritual, porque essa é uma área que você vai me encontrar do lado contrário. Porque eu não abro mão. Você sabe o que é um mentor espiritual? E principalmente de pastor? Qual o legado desse cara? Qual é a marca da vida dele? Ele dirigiu que igreja? Pastor de que ministério? Que conversa é essa? De gente vir querer me ensinar como é que tem que dirigir igreja e nunca dirigiu uma. Não, para cima de mim, não. Ué, eu reconheço, eu sento para ouvir um garoto de 22 anos, de 20 anos, que vai me ensinar sobre tecnologia de informação, de informática. Eu sento para aprender. Eu sento para aprender com qualquer um de muito menos idade do que eu não tenho domínio. Agora, entrou aqui na seara do mundo espiritual, filhinho, vai ter que tomar um café no bule com força. Ah, você escolheu Robson Rodovalho? Uma experiência, tem legado, tem história, líder de denominação. Edson Rebustini tem história. E outros que eu podia estar citando aqui, que eles estão aqui, são meus amigos, eu sei quem são. Ok, perfeito. Pastor escolhendo coach para ser líder espiritual. Vai plantar batata, vai ver se eu estou na esquina, meu compadre. Um outro assunto, eu já vou terminar, eu já disse que não vou demorar muito. Preste atenção a isso aqui, senhores. O maior teste, agora eu vou voltar para nós, liderança evangélica, hein? O maior teste que podemos enfrentar não é uma enfermidade grave ou uma situação difícil. O maior teste que temos que enfrentar é o teste do dinheiro. Meu irmão, foi Jesus, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Tiago. Foi Jesus, queridão, para pensar o que Jesus fala em Mateus 6,24. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. O que Jesus fez, gente? Jesus pegou o dinheiro e botou no nível de senhor. Na Bíblia não podemos servir a Deus e o diabo. Não. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro tem um papel e um poder de Deus e de ocupar o lugar do Deus verdadeiro. E então eu pergunto para você e responda para você. Deus tem abençoado financeiramente seu ministério? Deus tem abençoado financeiramente sua vida? Você é o mesmo? Você continua orando? Você continua dependendo de Deus? Você continua buscando o Senhor? Ou agora você confia no poder do tacão, do poder econômico e do poder do seu ministério ou do poder pessoal que você tem?
Eu gostaria de dizer que o dinheiro e Deus não cabem no mesmo lugar. Eu gostaria de informar os senhores que Judas deixou Jesus para servir o dinheiro. Zaqueu deixou o dinheiro para servir a Jesus. Com quem você se parece? O que eu tenho visto é que os homens querem se servir de Deus para servir ao dinheiro, ao invés de se servirem do dinheiro para servir a Deus. Querem se servir de Deus para servir ao dinheiro. E não se servir do dinheiro para servir a Deus. E cuidado, querido, a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. E uma outra coisa que a Bíblia diz, o dinheiro, o amor a ele é a raiz de toda a espécie de males. Não é de alguma não, de toda. O que você está ensinando a seu povo sobre finanças? É só para tomar? É só para tirar a oferta? O que você está ensinando? Pense. Pense. Pense nisso aqui. Os israelitas no deserto queriam a provisão de Deus e não relacionamento com Deus. E no Salmo 106, versículo 15, diz que por causa disso, o coração deles, a alma deles definhou. Queriam mais a provisão de Deus do que relacionamento com Deus. E a alma deles definhou. Gente, isso é sério pra caramba. Por causa disso. Estamos ensinando o povo a querer mais Deus pela provisão ou a querer se relacionar com Deus? Pensem. Penúltimo lugar. Permita-me falar com vocês sobre a importância dos fundamentos. Isso aqui é muito importante. Os fundamentos são a base para o desenvolvimento, para o crescimento e para a conquista de propósito. São os fundamentos. Você pode chegar em algum lugar sem fundamentos, mas jamais vai chegar no lugar máximo sem eles. Você pode chegar em algum lugar sem fundamentos, mas jamais vai chegar no ápice sem eles. Isso aqui é muito importante. Diversas áreas da vida e no reino também, os fundamentos têm a importância, como eu disse, para o desenvolvimento, para o crescimento e para a conquista de objetivos. Talento não substitui fundamentos. Deixa eu falar para vocês aqui sobre dois desportistas. Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos. Michael Jordan era um cara de um talento incrível para jogar basquete. Mas ninguém entendia mais dos fundamentos de basquete do que Michael Jordan. Michael Jordan encerrou a sua carreira em 2003. Nós estamos há 20 anos. Você sabe quanto ele recebe de royalty da Nike por ano? 100 milhões de dólares. 20 anos depois. É o desportista mais rico do mundo. Ele comprou um clube de basquete por 300 e poucos milhões alguns anos atrás. E esse ano ele vendeu por mais de 3 bilhões de dólares. Sabe por quê? Porque ele era um expert em fundamentos. Cristiano Ronaldo, olha que fato interessante. Quando o novo técnico chegou no Real Madrid e marcou o treinamento dos jogadores numa terça-feira, 10 horas da manhã, o novo treinador chegou 9. E Cristiano Ronaldo já estava treinando na academia. E o treinador disse assim, será que esse cara quer fazer graça para mim? Chamou, vem cá, ele só está aí hoje? Não. Ele faz isso sempre, chega aqui 8 da manhã, tendo treino ou não. Agora, o contratozinho do menino.
200 milhões de dólares por ano no final da carreira. Enquanto você vê... Agora, escute, Cristiano Ronaldo não abriu mão 1 milímetro dos fundamentos do futebol. Você nunca viu Cristiano Ronaldo em noitada, encher a cara, faltar a treino, enquanto alguns, como o imperador do futebol do Brasil, como é que acabou a carreira? E você sabia que o evangelho tem fundamentos? Ou a casa vai cair? Ou você pensa que o evangelho é oba-oba? O evangelho tem fundamentos, e se você abrir mão deles, a casa vai cair, meu irmão. E todos os fundamentos do evangelho estão em uma ordem de movimento constante rumo ao crescimento. Quer que eu prove? Fé. Romanos 1,17. De fé em fé. É uma fé hoje, uma fé melhor amanhã, uma fé maior depois da manhã. Conhecimento. Fundamento do evangelho. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu conheço hoje e quero conhecer mais. Já está com a mensagem decorada? Vai no Google, para preparar a mensagem. Não busca conhecimento, não separa horas para meditar na palavra, para ler livros de quem tem condição de te ensinar alguma coisa. Ao movimento. Santificação, Hebreus 12:14, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir, movimento constante. Experiências espirituais. 2 Coríntios 3,18, todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. É uma glória hoje, é uma glória maior amanhã, é uma glória maior mês que vem. Oração. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Oro hoje, oro amanhã, oro depois da manhã e oro sempre. Fundamentos do evangelho. Pregação do evangelho, 2 Timóteo 4,2. Pregue a tempo e fora de tempo. Quer dizer que o pastor não prega mais? Jesus, ajuda nós. São fundamentos do evangelho. Se abrirmos mãos dos fundamentos, escutem. Se você desprezar os fundamentos, tudo vai por água abaixo. São os fundamentos que me dizem o que é certo e o que é errado. Menosprezou os fundamentos, meu irmão, prepara para ter problemas. Você não quer passar conhecimento para o teu povo? Você não trabalha para o teu povo orar? Eu estou pela 4ª vez, terminando em fevereiro, desde que sou pastor dessa igreja, há 13 anos, pela 4ª vez eu estou lendo a Bíblia com todo o povo. Isso é aqueles que querem. E todo domingo eu soco lá. Os textos que temos que ler no mês e o versículo textual do mês. Eu não estou dizendo que eu sou fenomenal, eu estou apenas tentando, apesar das minhas falhas, fazer com que os fundamentos do evangelho eu manifeste na igreja que eu sou pastor. Para terminar, último, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre liderança. E usar o apóstolo Paulo no texto célebre de Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. A primeira palavra que você encontra aqui, uma coisa eu faço, eu construo, eu realizo. Interessante que Paulo diz assim, uma coisa eu faço que com a ajuda do Espírito Santo... Ele não usa um elemento espiritual. Ele está dizendo, sou eu que realizo, sou eu que faço. O que é que você está realizando como líder? O que é que você faz? O que é que você está construindo? Segundo, avançando para as coisas que estão diante de mim. A ideia de Paulo é de um corredor. Essa palavra lá no original é um violento esforço para frente. Não é uma coisa fácil. E um violento esforço para frente é andar acima da média. Isso é o cara que faz um violento esforço para frente. Andar acima da média. É conquistar hoje. Alguém para ganhar uma maratona de 42 quilômetros tem que conquistar o primeiro centímetro da pista. Eu vou ser grande, eu quero uma igreja assim. Então comece a conquistar hoje, nem que seja 1 milímetro, mas conquiste hoje.
para que você chegue no seu objetivo, no seu alvo. Outra coisa que você aprende com Paulo, líder, habilidade para ver o futuro. Uma coisa eu faço e esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele tem objetivo, ele tem alvo. Tem a habilidade de ver lá na frente. Que líder é esse que não vê nada? E tem gente na igreja vendo mais do que você. Liderança é habilidade para ver o futuro. Levar o teu povo para os objetivos de Deus que revelou a você, naquela igreja, naquele ministério, o que você tem que fazer. Pastor não vive de imitação, ele vive de revelação. Você até pode, uma boa ideia, uma grande ideia de um outro ministério, poxa, eu vou adaptar. Agora, você não pode ter um ministério vivendo de imitação. O que é agora? Agora é a unção de dente de ouro. Vamos fazer o dente de ouro agora. Agora tem uma nova unção de emagrecimento. Essa coisa mais vagabunda que eu já vi na igreja evangélica. Come igual um desgraçado, é glutão, a glutonaria é condenada na Bíblia, aí vem um irmão para emagrecer. Eu fico revoltado de ver esse negócio. Aí começa um monte de imitação. Agora o modelo, agora é célula. O meu amigo fez célula aqui, ok, ele fez célula. Você faz e quebra a cara. Você não vive de imitação. Quando o movimento G12 entrou no Brasil, que eu tive uma discussão, René Terra Nova é meu amigão, que eu tive uma discussão pesada sobre essa questão, eu falei, quem disse que todo método é igual para todo mundo? 1 Pedro 4,10 diz que é multiforme graça, não é uniforme graça. Por que multiforme graça? Porque Deus fez indivíduos. E o que é ser indivíduo? A qualidade de ser único, incomparável, insubstituível e inconfundível. Então Deus não manifesta a sua graça de maneira uniforme, Ele manifesta de maneira multiforme. Tem que ter igreja pentecostal, tem que ter igreja do reteté, e tem que ter igreja... Meus irmãos. Tem que ter todo, rapaz. Porque nós somos indivíduos. Somos diferentes e Deus sabe disso e manifesta a sua graça de maneira multiforme. Que pastor é esse que Deus não dá uma revelação, não dá uma visão do que Ele quer com você e com o teu ministério? Vive imitando o tempo todo? Deixa eu contar uma experiência do meu ministério. Eu tinha um pastor regional. O negócio dele era, gostava de movimento. Movimento. Eu chamei e disse assim, filhinho, deixa eu explicar uma coisinha para você. Aqui é a igreja da palavra, ok? Deixa eu te dizer uma coisa, se você ensinar teu povo a viver atrás de movimento, na hora que aparecer um movimento melhor do que você, o povo vai embora. Agora, se você edificar o povo na palavra, para tirar esse crente de você, vão ter que rebolar. Porque um povo exercitado na palavra, está lá em Hebreus 5,14. Está lá em Hebreus 5,14. O alimento sólido é para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para tanto discernir o que é bem como o que é mal. Só que é maduro. Amadurece teu povo com a palavra. Atos 16,5 diz que as igrejas eram edificadas na fé, isso é, na palavra, e cresciam em número. Falei, meu filho, para com essa história de movimento aqui. Porque movimento para crente ficar voando, subindo pela parede, rodopiando dentro de igreja, meu irmão, isso não adianta nada. Porque a Bíblia mostra que quando a igreja estava orando em Atos 4,31, e moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram, não ficaram, e todos foram, não ficaram, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Movimento para fazer coisa só dentro da igreja? Meu filho, você está enganado, você está equivocado com essa questão. Liderança obedece instruções divinas. Até Cristo teve que se submeter. Escuta essa afirmação que eu vou fazer, e toda afirmação teológica tem que estar respaldada pela palavra, senão vira heresia, ou conjectura do pregador. Escute isso. Tudo que não seja 100% Deus tem que obedecer. Quando Jesus toma a forma humana, Ele é o Emanuel, o Deus homem, o Deus conosco. Nem para Jesus Deus abriu mão. Jesus na glória, Pai, Filho e Espírito Santo,
São personalidades de um único Deus. Deus, quanto a número e essência, é uno, quanto a personalidade é trino. Eles andam em concordância. Mas quando Jesus veio à terra e tomou a forma de homem, não tem negócio. Aí você vai para Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, sendo obediente até morte e morte de cruz. Você quer saber a coisa mais importante entre a queda do homem em Gênesis e a restauração de todas as coisas em Apocalipse? A obediência de Cristo. A obediência é o mais importante princípio da Bíblia. Ela vem antes da criação de tudo. Salmo 103, versículo 19 e 20 diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, o seu reino domina sobre tudo. Bendizei anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo o poder da sua palavra. A obediência vem antes da criação do universo. Com o primeiro homem que colocou aqui, Deus deu uma regra. Pode comer de tudo, a árvore da ciência do bem e do mal, para o homem entender o que é autoridade e submeter a Deus. Escute, a maior prova do nosso amor para com as outras, a maior prova, escute isso aqui que é muito interessante. A marca maior do cristianismo entre os homens é o amor. João 13:35. E nisto todo conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca do cristianismo, do relacionamento do homem com Deus, obediência. João 15:14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A prova do amor de Deus para conosco foi a doação do seu Filho Jesus. A prova do nosso amor para com Deus é a obediência. João 14:15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você prova que ama a Deus quando você lhe obedece? Escute, ministros do Evangelho. A primeira e a última coisa que Deus requer de nós é simples, imutável e total: obediência. Por isso que Paulo lá diante de Agripa diz: eu não fui desobediente à visão celestial. Por isso que Paulo em Atos 20, 22 e 23 diz: e agora, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que há de me acontecer, a não ser o que o Espírito Santo me revela de cidade em cidade, prisões e tribulações. Que coisa linda. Deus chamar você e dizer assim: oh, meu filho, eu vou te chamar. Oh, maravilha. Você vai lá para o Oiapoque, mas até lá o pau vai cantar no teu lombo. Tu vai ter tribulação, doença, enfermidade. Sangue, isso é o diabo, o sangue de Jesus tem poder. Aqui Paulo obediente, ó. E agora, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que há de me acontecer, a não ser o que o Espírito Santo me revela. Prisões e tribulações, prisões e tribulações. A maior promessa da Bíblia está sustentada pela obediência. Hebreus 5:9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A salvação é pela fé, mas quem se submete a Deus. Eu estou falando de Bíblia. Senhores, ministros do Evangelho, eu não estou pregando uma palavra para vocês. Eu aprendi um princípio com meu pai, meu sogro, meus mentores. Gente que tinha café no bule. Meu sogro foi pastor 50 anos da mesma igreja. Eu nunca vi um cara com tanta sabedoria para cuidar de gente, de ovelhas, para tratar com obreiro, para tratar com ovelha. Não conheço. E meu pai, que não era tão fera quanto o meu sogro para tratar de ovelhas, mas era empreendedor. Ele que me impregnou de empreendedorismo. Então eu tive duas escolas diferentes. Eu aprendi que o que eu estou pregando para vocês, se primeiro eu não pregar para mim, eu sou um hipócrita, eu não sou digno de estar aqui ministrando a palavra de Deus para vocês. Eu não estou apontando aqui erro de ninguém, e não estou dizendo que eu sou a última Coca-Cola do deserto. Eu estou dentro disso que eu falei. Eu tenho que observar essas questões que eu estou falando aqui, para que eu possa fazer como Paulo e você vai fazer. Combati o bom combate,
acabei a carreira e guardei a fé. Eu cumpri o propósito que Deus tinha na minha vida. De pé, por favor. Permita-me fazer uma oração pelos pastores. Não vou chamar aqui na frente. Eu quero fazer uma oração por você. Sua vida, sua família, seu ministério, suas demandas, suas lutas. Eu vou pedir só uma coisa. Põe a tua mão para frente nessa posição. Eu nunca vi ninguém pedir nada assim. Moço, me dá um dinheiro aí. Você está querendo alguma coisa? Você quer interceder? Você quer adorar? Então, põe a sua mão aí para frente. Eu vou fazer uma oração, já que eu estou aqui ministrando. Se eu tivesse aí embaixo, tivesse aqui um colega ministrando, eu me lembro que eu estava numa reunião de líderes, e tinha uns generais de 4 estrelas na reunião, e aí eu fiz isso aqui, eu disse, eu queria pedir aos pastores, eu queria fazer uma oração para abençoar a sua vida, família e ministério, estende a mão. Aí um generalzão desse de 4 estrelas, todo mundo com a mão assim. Quando eu comecei a orar, ele fez assim. Eu não estou aqui para receber bênção de um frangalho desse. Eu fiquei olhando aquilo, eu nunca me esqueci desse negócio. Se estou sendo ministrado por um pastor e com coerência, ele está dando uma direção profética, meu irmão, estende a mão aí, repete a minha oração. Eu vou repetir. Não porque o cara seja superior, porque naquele momento ele que está sendo o instrumento de Deus para a minha vida. Então eu quero te abençoar, não porque eu não precise, eu preciso muito, muito. Nessas celeumazinhas que eu me meto, só com gente bobinha. Eu preciso muito de oração. Mas coloca a sua mão aí. Senhor, aqui tem homens e mulheres de Deus, ministros da Tua Palavra. Nós falhamos, nós erramos, muitas vezes somos contumazes, desobedientes, incrédulos. Queremos desistir na primeira luta, no primeiro fracasso, essa é a natureza nossa. Mas nessa manhã, eu quero pedir uma bênção especial sobre a vida de cada um que está aqui. Sustenta, renova forças, saúde, abençoa o casamento, a família. Porque eu não conheço o ministério de um homem, de uma mulher que está numa crise conjugal. Como é que vai ser ministro? Como é que vai ser exemplo? Da graça. Abençoa as famílias. Eu declaro que você vai entrar no céu com a tua família. Eu declaro que a tua geração é de homens e mulheres de Deus, abençoados e abençoadores. Eu repreendo a seta do inferno, o poder das trevas. Eu repreendo o homem mau, o espírito de divisão, de rebelião, de rebeldia. O Senhor te dê graça, poder, sabedoria, saúde, visão e revelação para cumprir o seu propósito. Que o Senhor possa suprir suas necessidades emocionais, físicas, espirituais, mentais. Que você seja cheio do Espírito Santo, cheio de revelação, cheio de graça, cheio do poder de Deus para cumprir o seu propósito do reino aqui na terra. A bênção de Deus te acompanhe, acompanhe sua família e seu ministério, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Dá para fechar a mão e liberar uma palavra sua aí, profética, sobre essa oração? Eu recebo, é para mim, eu tomo posse, vai! Aleluia! Obrigado pela oportunidade. Uma honra para mim estar diante de vocês. Deus vos abençoe.